Então, hoje estou aqui para fazer live com uma amiga, com uma colega super capacitada, né? Eu vou até daqui a pouco ler aqui o currículo dela para vocês. É a Maiara, ela vai estar aqui falando com a gente sobre o impacto do projeto na patologia das construções. Então, né, Maiara, estamos aqui hoje para falar sobre o impacto dos projetos na patologia das construções. Gente, vou ler aqui rapidamente o currículo da Maiara, que é fenomenal, por sinal. Então, ela é engenheira civil formada pela UDESC, que é uma universidade bem renomada aqui da nossa cidade de Joinville. Ela tem mestrado em arquitetura e urbanismo, né, na área de projeto e tecnologia do ambiente construído pela UFSC e certificada em Master BIM Manager pelo Ziggurat Global Institute of Technology. Isso, Gente, isso aí. atua há 14 anos na construção civil, com sólida experiência em gerenciamento de projetos e processos. Já liderou a gestão de projetos que superam 600 milhões de metros quadrados. 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. E hoje é sócia proprietária da Zart Consultoria. Isso aí, muito Isso bom aí. esse currículo. Então já vai separando as tuas dúvidas aí, gente, que tá participando, porque olha, a Mayara vai conseguir sanar todas Ai, elas. ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, Karine. Obrigada pelo convite. A Karine, né, tem aí uma grande participação nas redes e está sempre colocando conteúdos legais, relevantes. E recentemente conversamos, né? Poxa, o que que a gente pode fazer junto aí de legal e tal? Então, boa noite, né, para quem está nos acompanhando. Espero que a gente possa fazer um bate-papo legal, espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre projetos e, com certeza, prevenir aí patologias futuras, né? Esse é o nosso propósito aqui. Obrigada. Exatamente. Então, assim, né, o que são patologias das construções, né? Brevemente, assim, né? São realmente doenças da construção e que elas acontecem por problemas, né? Que não foram previstos em projeto ou que não foi executado da maneira adequada, né? Até estava em projeto, mas na hora da execução teve erros, né? Teve ali falhas, usaram o produto incorretamente ou não fizeram as etapas, né, que tinha que ser feito e acaba surgindo ali patologias, né, problemas que daí a gente precisa, depois que a obra já está feita, a gente precisa arrumar alguma forma ali de consertar e sempre é mais custoso, né, coisa que se tivesse feito no começo teria evitado essa dor de cabeça. E daí, por isso que acredito ser tão importante essa live aqui hoje, porque tá diretamente ligado, né, à parte ali de projeto e de execução. Então, queria te perguntar, né, como que a qualidade dos projetos impacta no resultado final da obra, hein? Vamos lá. Bom, a gente está falando, claro, né, abordando a parte de patologia e com certeza para a gente evitar patologia a gente tem que ter uma obra bem feita, mas não tem como a gente esperar uma obra bem feita se a gente não tiver um projeto bem feito e bem pensado e bem compatibilizado, né? Então, acredito aí que o primeiro passo para a gente conseguir ter uma obra de qualidade é a gente poder entregar para a equipe de obras um projeto que foi pensado, foi compatibilizado e que as soluções estão resolvidas, né? E aí dentro dessas soluções a gente poder pensar no comportamento em uso e no comportamento futuro aí desses sistemas. Acho que esse Uhum, seria o exatamente. principal, assim. Uhum. E, e daí o que envolve, né, isso, assim, pesquisas com, né, com do local, com quem vai usar, o que envolve, assim, essa parte, né, essa coleta de dados? Pô, a gente começa principalmente analisando o entorno, né? E aí a gente tem bastante a participação ali de tanto do laudo cautelar de vizinhança, né? Que eu acho que é uma das primeiras inspeções assim, que a gente tem que fazer. A gente também tem os estudos geotécnicos, a gente tem toda a avaliação do entorno, da topografia, das vias de acesso. A gente começa a se ambientar no local onde a gente vai fazer a implantação daquele empreendimento, né? A partir daí, a gente precisa ir para um próximo estágio, que é entender qual é o objetivo daquele empreendimento, qual o uso que eu quero dar para aquele empreendimento e como que os sistemas vão se conversar dentro daquele empreendimento, né? E aí a gente começa a prospectar os profissionais envolvidos, os projetistas, quem vai fazer a parte estrutural, a parte da hidráulica. E como responsáveis pela gestão de projeto, é muito importante também a gente comunicar o que a gente quer com esse projeto.
Porque a gente percebe que às vezes lá na frente muita patologia que acontece na edificação, independente dela ser oriunda da falta de manutenção, né, preventiva, ou até uma patologia gerada pelo próprio uso, né, daquele sistema, a gente percebe que aquele sistema está sendo usado de um jeito que não foi o jeito que foi pensado lá atrás no projeto, né? Então, comunicar ao especialista o que você quer com aquele sistema, o que você quer com aquele determinado projeto, é um ponto importante também da nossa jornada de projeto, né? E com certeza ela termina aí na compatibilização de todos esses sistemas, né? Eu acho que a compatibilização vai fazer com que todos eles se conversem e o usuário lá no final ele não seja prejudicado tanto pela falha do projeto, como às vezes pela falta de condição desse usuário poder usar corretamente a edificação e poder fazer a manutenção que está lá no manual do proprietário dele, né? Uhum. Então, poxa, se eu digo que o usuário vai ter que fazer uma manutenção de fachada, qual que é a condição em projeto que eu estou dando para que ele consiga fazer a manutenção de fachada, né? A gente tem aí diversos exemplos que a gente pode dar nesse sentido, né? Uhum. Mas acredito que a jornada seja mais ou menos essa. E até a própria norma de desempenho fala, né, dessa questão de Sim. manutenibilidade. Então, de fato, assim, hoje eu atuo muito com a parte de inspeção predial e os desafios, assim, que realmente como que vai fazer a manutenção de determinado item, né? É muito Sim, difícil. Só para tu conseguir fazer, às vezes tu tem que instalar pontos de ancoragem. sim. E daí, mesmo com os pontos de ancoragem, tem áreas da fachada que são muito difíceis. Né? Então, Uhum. realmente gera toda uma dificuldade que, para nós que a gente já está, né, Uhum. nesse meio já é difícil, imagina para quem não está, né? Muitas das vezes os condomínios têm síndico morador, então que não tem também, às vezes, determinado, né, ligação com um profissional, que ele pode, né, tirar uma dúvida. Então, poxa, para nós já é complicado, imagina para quem não é do meio, assim. Então, realmente tudo isso deveria ser previsto em projeto, né? E Sim, até a hora que eu tava falando ali, eu tava pensando também na questão do as-built, porque às vezes acontecem mudanças, né, no decorrer da obra, e é uma coisa que a gente pega muito na hora de ir fazer o laudo, porque raramente bate ali a informação. Então, sim, teve que ter alguma alteração, por enfim, né, algum problema na hora da execução, mas isso não foi passado adiante. Lá ficou sim. na mente de quem Em algum executou. lugar, né? E é interessante ter tocado nesse assunto S-Built, porque esse assunto S-Built, ele, de al- em alguns momentos, assim, ele é até negligenciado, sabe? Talvez não é dada a importância devida a ele, porque o S-Built, muito mais do que você poder mostrar para o cliente onde está passando uma determinada tubulação, e óbvio, isso é mandatório, é você garantir que aquela concepção lá atrás, que teve um profissional responsável técnico envolvido, ela se manteve. Muitas vezes é uma concepção que já está protocolada num órgão público, que você obteve um alvará em virtude disso. E aí tem algumas modificações que são feitas durante a execução, que se elas não forem olhadas com cuidado, não é só um caminhamento que está sendo alterado, né? Às vezes você está alterando um requisito importante naquele cálculo, naquele dimensionamento. Então, com certeza o S-Built eu diria que assim, hoje ainda é um assunto muito nebuloso quando a gente fala Uhum. de gerenciamento de projetos, né, dentro, enfim, de construtora, incorporadora, acaba sempre sendo uma briga, assim, quem que faz as build? É projetos, é obra, aí acaba que às vezes ninguém assume, assim, né, a, a elaboração, não, a aferição, né, uma Uhum. verificação, mas é um ponto bem importante, assim, e facilitaria muito em diversas situações, inclusive para o síndico e para o usuário em relação às manutenções preventivas. Uhum. Até uma das próximas perguntas aqui que eu tinha, né, pensado era justamente isso, assim, como que um projeto bem feito pode reduzir os custos de manutenção e evitar problemas futuros, assim, para o condomínio, para quem está usando, né? Uhum. Então, não só na questão da patologia em si, mas até realmente em custo, em facilidade de manutenção. Sim. A gente observa muito assim que hoje cada vez mais a velocidade de se lançar os empreendimentos, a velocidade de você colocar um produto no mercado, a velocidade de você conseguir um alvará, de fato, ela é mandatória para o negócio, né? A estratégia do negócio ela precisa se colocar de pé com a velocidade.
Mas tem algumas coisas básicas que você consegue ser veloz e consegue identificar com uma certa antecedência, né? E aí que está a inteligência de todo o processo. O que nós não podemos deixar passar, né? A gente tem que ter um mínimo de compatibilidade entre os sistemas, principalmente os sistemas que ocupam grandes locais na nossa edificação, e eu estou falando do local onde a gente vai ter os nossos reservatórios, onde que vai ficar, às vezes, uma estação de tratamento que é enterrada, onde que a gente vai conseguir dar acesso para poder fazer manutenção emprumada, para poder fazer manutenção, às vezes, um equipamento bem específico, um gerador, uma motobomba, algo nesse sentido. Então, esses são pontos de cheque ao longo da jornada de projeto que a gente tem que ter. E a gente consegue priorizar esses pontos lá na etapa inicial do projeto, inclusive antes até da gente protocolar nos órgãos, né, aprovadores, desde que a gente saiba o que a gente tem que olhar no projeto. E nesse momento, não só o quanto esses elementos ocupam de espaço físico real, né? Porque uma coisa é você desenhar uma bolinha lá no projeto, outra coisa é você saber que aquele reservatório tem 3, 4 metros de diâmetro, né? Desde o espaço em que eles ocupam, mas também não só o espaço que eles ocupam fora de manutenção. Como que eu vou acessar essas áreas? Quais são os equipamentos que eu preciso dar acesso ao síndico, ao usuário? Que tipo de acesso que é? Qual que é a frequência de acesso? Por exemplo, uma central... Recentemente nós tivemos uma discussão sobre a central de gás. Mas eu vou ter que substituir o botijão ou eu só chego e faço o reabastecimento? Eu tenho que deixar uma entrada livre? Então, tudo isso são pontos assim de cheque, de análise que na nossa jornada de projeto a gente não pode deixar de ter. Assim, se o tempo está curto, então vamos desapegar de outros detalhes, mas a gente tem que priorizar esses. Assim. Até quando eu faço vistoria de recebimento de entrega de obra, né? Ou recebimento, dependendo ali do lado da contratação. É um ponto que a gente muito pega, assim, tá, mas como é que vai fazer a manutenção aqui? Como é que vai entrar? Não acessa, Aí, né? daí muitas das vezes acaba gerando ali um conflito, tipo, com o construtor e tudo mais, mas tá, como é que eu vou resolver isso agora? Isso deveria ter sido visto em projeto, porque agora realmente vai ficar bem complicado da gente conseguir resolver esse problema. Então, Sim. a gente tenta amenizar, né? A Sim. gente dá ali algumas ideias, coloca uma haste aqui, Uhum. abre uma porta colar, mas é uma forma de amenizar, mas resolver, digamos, realmente deixar algo acessível, de fato, útil, aí é demais esse termo, daí não, Sim. não vai ser. Mas tu sabe que eu acho que, assim, muito parte da falta de a gente ter um conhecimento prático do que as normas trazem, principalmente a norma de desempenho, né? Então, poxa, a norma de desempenho, a primeira publicação dela foi em 2013. A gente já está aí há 11 anos da publicação da primeira versão, já tivemos algumas revisões dela, e a gente ainda é muito nebuloso. Mas o que é desempenho? Mas como que eu aplico manutenibilidade, acessibilidade? O que é isso? Né? Então, acho que uma coisa assim que eu gosto sempre de propagar poxa, vamos começar a ler o caderno da norma, pelo menos o caderno 1, que é um resumo, é mais O curto, um, né? eu sempre falo, o 1 é o mínimo. O 1 é o mínimo, poxa, eu não consigo ler 6 cadernos, norma muito longa, norma muito chata, mas pelo menos o caderno 1 tem que ler. E eu acho que falta um pouco, assim, hoje a gente colocar talvez na rotina de gestão de projetos que você tem que saber projetar com o mínimo de desempenho, né? Não é só norma, mas é lei, né? A gente tem que, como incorporadora e construtora, tem que cumprir isso. Sim, com certeza. Daí até essa visão, assim, né, que em projeto, né, é tanto detalhe, é tanta É. informação que realmente é Se perde. complicado. Se perde ali no É. meio do processo, né? E daí, como é que funciona a questão do BIM, assim? Tá. Porque também sei que você é bem especialista nessa Sou área. entusiasta, sou entusiasta de BIM. Bom, assim, o BIM, eu acho que ele teve um grande auge, assim, né? Quando, até considerando o cenário do nosso país em relação à tecnologia, acesso a software, informação, tecnologia de dados, etc., né? Então, enquanto outros países, tanto a Europa como até, enfim, os próprios Estados Unidos,
eles já estavam alguns passos à frente, eles hoje ainda estão passos à frente. O Brasil demorou um pouquinho para entrar, né, nessa tecnologia. Hoje eu diria que já não é mais assim uma inovação, né? Já é muito difundido, tem muita incorporadora que já utiliza essa tecnologia, tem muitos profissionais, empresas que trabalham vendendo justamente, né, o processo de gestão de projetos nessa filosofia BIM. Mas sendo assim, 100% entusiasta do BIM e quem convive comigo sabe disso, a gente tem que ter muito pé no chão. E eu sempre comento o seguinte: o BIM ele não resolve os problemas se você já não tiver entendido o seu processo. Ele só vai potencializar esses problemas. Então, o BIM traz muito a nossa capacidade de visualização, a gente conseguir, né, materializar o caminho dentro da edificação, como que eu vou como que aquele reservatório vai ficar lá naquele local enterrado, como que eu posso fazer o acesso, se eu consigo acesso, né? Então, pensando assim em manutenção, em prevenir patologias, com certeza o BIM, ele traz para nós essa possibilidade visual Uhum. É isso que que é que eu imagino, assim, né? ele traz muita possibilidade visual, mas tem algo que ele não faz por nós, que é a inteligência da concepção. Uhum. Isso ainda tem que vir de profissionais capacitados, habilitados, de entender que, poxa, cabe ali o BIM, né, através de ferramentas BIM, eu estou visualizando o que cabe. Tudo bem, mas em relação a saber a frequência, saber como vai acessar, que equipamento que vai precisar acessar Uhum. ali, hoje, aqui no Brasil, nós ainda estamos num estágio assim um pouquinho anterior, né? A gente ainda não usa tanto BIM para fazer manutenção e gestão de manutenção, né? Mas com Uhum. certeza hoje eu acho que ele traz bastante essa vantagem de visualizar e entender conflitos que talvez em 2D já seria muito mais difícil a gente poder visualizar. É, em 2D realmente fica puxado. Se já é negligenciado muitas vezes ou esquecido, tendo a capacidade da visualização, às vezes em 2D fica mais difícil ainda, Uhum. né? É, a pessoa tem que ter uma visão, assim, muito, Muito além, né? muito além, é muito Aham. 3D, assim, e tem gente que tem mais facilidade em visualizar Uhum. e tem gente que não, né? Mas realmente o BIM traz essa facilidade e até eu penso, e já vi em congresso e tudo mais, né, em utilizar isso para a questão de, como você falou, na parte de manutenção, né? Na parte de gerenciamento ali da manutenção. Uhum. Aí até. É, Pode ir? não, imagina, eu ia até comentar que em outros países essa utilização ela já existe. Inclusive para você fazer programações de manutenção, para você liberar ordens de serviço, para você Uhum. conseguir ter como se fosse um programa de manutenção fabril, assim, né? E aí você faz isso com a edificação. É claro que daí, quando a gente entra assim numa modalidade de comercial, né, edifícios comerciais, edifícios de uso mais corporativo ou misto, você acaba tendo uma frequência maior dessas manutenções, mas no Brasil ainda eu não vi nenhuma iniciativa assim voltada para a parte residencial nesse sentido. Também não sei se a questão de custo para nós acaba É, impactando muito. também. Enfim, como tu começou ali falando, né? Questão de acesso, de software, É, tudo, e infelizmente para nós ainda é muito puxado, né? Para é. nós brasileiros, que eu digo. Sim, Imagina sim, para quem faz a parte de manutenção. Então, realmente é puxado mesmo. sim. Daí até acabou já sendo meio que respondida, né? Mas até eu coloquei aqui uma das perguntas é quais são os principais cuidados que devemos tomar durante a fase de projeto para evitar as patologias? Bom, vamos lá. São vários. Acho que muitos cuidados. Acho que o primeiro básico, assim, é você ter profissionais devidamente habilitados e que você possa fazer a concepção de projeto dentro da norma técnica, né? E aí entra muito a norma de desempenho, a 15575. O básico do básico da norma de desempenho tem que ser cumprido. E os bons profissionais, hoje em dia, eles já têm esse conhecimento, eles já se preocupam, eles já fazem até alertas, né? Muitas vezes para o contratante, olha, o que você está me pedindo tem essa questão que, né? E aí acaba sendo uma decisão do contratante. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim. O segundo passo é a gente garantir uma mínima boa compatibilização,
porque se a gente não resolve os problemas na fase de projeto, a gente tá jogando uma responsabilidade muito maior para a execução de obra, e aí é muito difícil que se garanta todas as variáveis e ainda se resolvam, né, os problemas Uhum. de projeto. A gente sabe que isso é algo que a gente tem evoluído, né, como mercado, assim, de valorizar a etapa de projeto, valorizar um projeto bem feito, bem pensado, bem compatibilizado. Acho que esse é um segundo ponto bem importante. E o terceiro ponto que eu diria é garantir que as pessoas vão ter a informação na hora certa, né? Vou dar um exemplo. Como que a gente previne uma patologia, às vezes uma fissura, um deslocamento excessivo numa estrutura de concreto? Aí você vai olhar, tem um terraço, e nesse terraço ninguém avisou para o projetista estrutural que ia ter uma floreira com 1 metro de terra. Poxa, ele não tinha como adivinhar se isso não apareceu, né, no fluxo de informação para ele, na hora certa, no momento que ele pudesse, né, ter a chance ali de prevenir, às vezes uma deformação excessiva, uma flecha. Então, acho que garantir esse fluxo de informação é o terceiro ponto importantíssimo para que os sistemas sejam bem projetados para o fim que eles precisam atender, né? Que aí acaba sendo o comportamento em uso, que é o desempenho. A, a boa prática começa na formação dos jovens engenheiros, assim, da gente não perder como eu posso dizer assim, não perder sempre esse entusiasmo de explicar o quão importante é você pensar bem no projeto, você evitar patologia, você controlar o serviço, e vai ser assim, é um passinho de formiguinha, mas É, e também necessário. às vezes é óbvio para nós, é óbvio para um e não é óbvio É, para outro. Então, realmente, às vezes é explicar, ter essa boa vontade, esse entusiasmo de é, explicar quantas vezes for preciso e mostrar, né, o jeito correto sim, de fazer ali, hein? sim. Mas, Inclusive, uma coisa que eu acho que falta no ambiente acadêmico, assim, na graduação, eu digo por experiência própria, e aí você pode comentar também, é inserir mais essas questões do dia a dia, esses problemas do dia a dia na grade acadêmica, sabe? Poxa, ter mais momentos para se falar sobre patologias, ter mais momentos para se falar sobre os problemas que vão ser gerados se a gente não souber fazer determinada atividade que está inerente à nossa profissão, né? uhum. É, eu acho que essa parte de trazer o campo para a sala de aula falta muito, assim. Muito. A gente pega algo isolado e resolve algo isolado, mas não entende como aquilo ali faria parte do todo. Então, até eu sempre falo, né, para quem vem me procurar, quem está fazendo engenharia civil, arquitetura, é tentar entrar o quanto antes no mercado de trabalho, assim. Sim. Porque eu não via sentido em muita coisa quando eu estava no É bem banco isso. da sala de aula, assim. Então, eu não tinha nem ânimo, digamos assim, para estar lá estudando. E daí, quando comecei a trabalhar, aí mudou, realmente virou a chave, assim, não, eu quero aprender isso aqui logo para eu conseguir resolver o problema que eu tô tendo lá em campo. Então, falta, de fato, Falta muito. essa experiência. E acho que uma das coisas que foi até bom eu ter feito pós-graduação logo foi ter tido essa vivência do real, assim. Uhum. Porque realmente faltou na graduação mesmo. É, bastante coisa, assim, detalhe construtivo, desde como que você faz o empunhamento da alvenaria até, nossa, coisas assim simples, né, do dia a dia. Eu acho que de alguma forma tinha que ter isso deveria estar inserido, né, numa grade para que os jovens engenheiros já saiam da faculdade pelo menos tendo uma noção básica, assim, dessa parte mais prática, né, da construção. Isso ajudaria muito. Com certeza. Até a Jennifer colocou ali, ó, que ela não teve a matéria de patologia na grade dela. Uhum, Eu também não tive no meu curso, na uhum, graduação ali da UFSC eu não tive. Mas eu sei que cada vez mais as universidades vêm incorporando, né, essa matéria. Mas ainda é algo. Também não tem como, né? A grade já é algo longo, já é é, algo maçante, então não tem também como colocar muita coisa dessa área. Porque é uma área muito profunda, algo assim é.
foram que nem a minha pós-graduação foram 20 meses. Tipo, Nossa. 20 matérias, né? Só da parte Aham. de patologia. Então, todo o sistema, tu tem que entender todo o sistema para tu entender como que aquela patologia está acontecendo. Então, é algo. Não tem como incorporar isso numa graduação. Mas, claro, né? O mínimo já é legal, melhor do Sim, que nada. sim. É porque não, quase que você tem que pensar assim, a importância de você aprender sobre a patologia é você evitar a patologia, Fazer certo. né? E fazer certo e você saber o impacto, né? Então, pelo menos uma pincelada assim, eu acho que seria bem válido. Até também para trazer essa consciência de por que fazer do jeito que Isso. estão ensinando, né? Tipo, por que calcular dessa forma? Por que ter esse Uhum. método? Porque esse problema aqui lá na frente depois vai custar caro. Exatamente, E exatamente. vai custar, às vezes, caro não só financeiro, mas questão de saúde também, né? Segurança. A imagem, né, de uma construtora ou incorporadora que muitas vezes, poxa, apareceu uma patologia da fachada. É, às vezes a pessoa que está passando na rua e está olhando aquela fachada, ela não vai ficar pensando assim, mas será que o condomínio fez a manutenção preventiva? Né? Ninguém para pensar. E é a imagem do incorporador que está atrelado, né? Então tem muita coisa assim em relação à imagem da marca, tem muita coisa em relação à própria tratativa com o cliente que a gente tem que pensar um pouquinho desde o momento que a gente está concebendo o projeto, né? Pra gente não ter uma dor de cabeça lá na frente. Não. Ninguém sabe a discussão que está acontecendo no bastidor para verificar, né, o nexo causal. É. Qual é o nexo causal dessa fachada? Não, geralmente é isso muito atrelado à imagem, A né, do construtora, construtor, do a incorporador. construtora que é ruim, enfim, daí, não quero comprar dessa construtora porque ela não É, fez direito. É realmente bem complicado, assim. Existe tanto problema para quem constrói, como é, também para quem usa. Então, é uma sinuca de bico ali. No fundo, são dois lados que eu acho que eles revezam muito, né? Às vezes dentro de um mesmo problema, o peso dos argumentos, né? Então é bem complicado, mas eu acho que o segredo disso é não chegar neste momento da disputa nesse nível, né? E aí por isso que eu acho que a gente tem que fazer com muitas coisas com muito mais consciência, assim. Uhum. Todos, né? Todo Todos. mundo no seu papel, fazendo com mais consciência de por que tem que estar ali atento Sim, ai, até qual foi a palavra? Com entusiasmo de fazer aquilo ali, né, sim, dar certo, né, da melhor forma. sim, de fazer e de ensinar, né? Tu dá aula, mas Eu já dei aula há muitos anos atrás. Eu dei aula em 2016 na universidade aqui em Joinville, mas hoje não dou mais aula. olha, gente, quem que. Acho que ela pode prestar umas consultorias, hein? Então, um dia eu vou voltar ainda a dar aula, mas mais pra frente, É mais pra porque, frente. Agora, porque precisamos, né? Precisamos de pessoas para ensinar. é muito bom, é muito bom formar pessoas, né? E é uma responsabilidade muito grande também. Então, mais pra frente, quem sabe voltaremos. Ó, a Emanuela ali falou que você continua dando aula. Ah, Manu, beijo, Manu. Ai, ai. Gente, muito bom. Assim, a gente sabe, né, por diversos estudos e tá em livros, que a grande parte dos problemas tá no projeto, né? Então, por isso que é um tema assim que acaba sendo meio chovendo molhado, porque No fundo, a culpa é sempre nossa, né? Resumindo. não, capaz, não é que Tô a brincando. culpa é sempre de vocês, Tô mas brincando. é algo que, enfim, né, a gente precisa falar sobre para trazer Sim, a devida consciência e impacto para daí a gente acabar mudar um pouco esse gráfico, né? Não ser
só ali a questão do projeto. Então, trazer a questão das normas técnicas que existe, também trazer a questão de que tem conselhos que falam né, e tentam melhorar essa questão das normas técnicas. Até a de impermeabilização está em discussão, é para sair norma nova. Legal. Então, tá atento a isso, assim, né? Se você faz parte, eu faço a parte de projeto elétrico. Então, tipo, esteja atento, né? Tá tendo discussão, Participe, né? Dê suas participe. contribuições. Até é uma coisa que a gente fala muito na GES, vai ter café de negócios amanhã de manhã, hein? Opa! 7h30 da manhã lá no rooftop do Eusébio de Queiroz, vai ter o evento lá da GES. Ah, que legal. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Meu, participem, né? Uhum. Estejam juntos, não só quando a bomba explode, né? Como foi o caso de quando do nada tiraram a RT lá de projeto elétrico dos engenheiros civis, aí todo mundo queria estar lá, queria estar participando, queria estar envolvido, Uhum. mas na grande maioria do tempo não tá. Uhum. Então, muitos desses problemas, assim, às vezes poderiam ser solucionados nesses eventos, né? Em alguém, poxa, eu posso dar aqui uma consultoria, eu posso colaborar, eu sou especialista nessa área, eu tô vendo muito Uhum. problema disso. Em Joinville, que chove muito, que produto a gente consegue utilizar para resolver determinado Uhum. problema, sabe? Então, isso em conversa seria com outros profissionais de outras áreas poderia ser resolvido. Então, acho que esse network, essa troca de experiência também conta muito, assim, sabe? Conta, conta. E bem pontuado, Karine, em relação a essa participação, porque, por exemplo, você também deve ouvir isso, e eu escuto muito, inclusive eu já disse isso várias vezes, poxa, a norma de desempenho, tem um monte de coisa lá que a gente, né, às vezes nem entende, às vezes nem tem material no Brasil para poder suprir, nem tem. Tá, mas quando a norma revisou a última vez, ela entrou em consulta pública. E aí, a gente foi lá e criticou a consulta pública? Alguém foi lá, leu, né, o rascunho e fez seus comentários? Alguém participou das reuniões? Claro, é chato se você pensar, né, em entrar numa reunião de uma norma técnica, mas é algo de interesse mútuo, né? Uhum. Se eu depois vou cumprir com essa norma, poxa, tô tendo a oportunidade de poder avaliar o texto que ela vai trazer para mim como obrigatoriedade, né? Então, acho que realmente falta muito, assim, ainda da nossa participação em situações, como você falou, que não são só problemas, né? Em situações pensando numa melhoria, assim, falta realmente bastante. Uhum. E eu acho que essa questão ali ah, se formou e vai seguir a vida, né? Vai abrir uma empresa, enfim, vai Uhum, trabalhar numa construtora e acaba meio que se desconectando totalmente dessa parte de instituição, de associação, e não é por aí. Que ninguém, uhum, pelo menos eu vejo, né, pela minha área, eu trabalho com laudo. Então, não tem como eu ser especialista em todos os assuntos, né? É uhum, muita coisa. Então, eu tô sempre conversando, sempre fechando consultoria. Vamos fechar uma reunião aqui, eu preciso de um uhum. outro ponto de vista desse assunto. Então, eu tô sempre conversando com muitos profissionais e eu não consigo entender, assim, como que alguém se isola, né, completamente e acaba meio que realmente ficando meio cego para outras necessidades, né, da construção ali. Sim. E além disso, traz também uma obsolescência, né? Porque se você não está em contato com outras pessoas que estão em contato com outras pessoas, as coisas estão acontecendo. E aí? Né? Você está acompanhando? Você está Uhum, acompanhando que tem uma ferramenta nova, um software, que o BIM mudou desse jeito para esse jeito. Então, acho que essa comunicação contínua ela também traz muita atualização, uhum. né, do que está acontecendo no mercado. E eu acho que isso, de todas as indústrias, a construção civil, de fato, está, nossa, anos-luz longe, assim, em termos Uhum. de velocidade de inovação, né? É, até brincam, né, que a construção civil é que menos se inovou nos últimos anos, mas eu nem sei direito qual que é a frase, mas dizem que é o que menos se inovou dentre as. É porque é complicado você pensar assim numa indústria, mas que na verdade boa parte da execução dela ainda é artesanal, né? É Então, artesanal e sempre em lugar diferente. Ela não é tipo assim, sim,
né, O me produto é instituir fixo. aqui. Vou cada vez mais melhorar É, esse meu ambiente aqui de trabalho. Não. Aí é, quando tu tá finalizando, tu tem que ir embora, começar do para outro zero, lugar. um barro. É, isso dificulta muito, né? Assim, a tua. É muito diferente você manter, enfim, tudo, né? Os meios de produção, maquinário, equipe. Então, realmente é um mercado bem diferente, assim, de uma indústria convencional, né? Uhum. E daí volta a questão de projeto, gestão e Planejamento, né? alinhar todo esse Planejamento de povo. estar em determinado local, os impactos de estar naquele determinado local, construir em municípios diferentes, às vezes, poxa, só a diferença de temperatura dos municípios já faz com que você tenha que ter considerações de projetos diferentes. Então é muita variável assim que tem que ser pensada, né? Uhum. Nossa, conversando assim, é que eu vejo o quanto, sei lá, o quão incrível é a parte da construção civil, assim. Eu sou completamente apaixonada pela nossa área, mas é algo muito desafiador. É algo É. muito complicado, né? Tu gerenciar tudo isso. E é muito abrangente, né? Tem tantos caminhos diferentes que você pode seguir, e dentro de um caminho tem jeitos diferentes, em lugares diferentes. É realmente um mundo de possibilidades. Exatamente. E abro para te falar, encerrar esse momento histórico. Bem histórico. Muito obrigada, Karine. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Desde o início eu já pensei que seria muito divertido, foi muito legal. É importantíssimo a gente tratar, né, o vínculo que o projeto tem com a patologia e não só pensando no problema, mas na prevenção do problema. Acho que o assunto tem que ser cada vez mais falado, as responsabilidades têm que ser, né, dadas de uma forma muito clara. Os novos profissionais têm que também saber o tanto de problema que pode dar, porque eu acho que o foco tem que ser a gente sempre prevenir, pensar no usuário, pensar, né, lá na frente como que os nossos sistemas vão ser usados pelos nossos usuários, né? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada pessoal aí que acompanhou com a gente e até a próxima. Então tá bom. Muito obrigada, gente. E nos acompanhe nas redes sociais. Quem ainda não acompanha a Isso Mayara, aí. siga ela. Isso aí. Ela tá de vez em quando postando coisa lá no Story, né? Ela gosta bastante do Sim, Story. gosto. Gosto. E quem não me acompanha também, por favor, né? Me acompanhe aqui no Instagram e também lá no canal do YouTube, né? Eu tenho vídeo novo lá toda quarta-feira. E esse vídeo, provavelmente, essa live vai lá pro canal também do Opa. YouTube, gente. Então é isso. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.